Realidades da Safra está de volta para você que acompanha o Notícias Agrícolas. Eu sou Guilherme Dorigatti e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Mato Grosso do Sul para verificar como é que estão as lavouras de soja da Safra 2021 lá no estado, como é que foram os trabalhos de plantio, como é que está o desenvolvimento de todas essas áreas. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o André Figueiredo Dobashi, ele que é presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, já está aqui conosco por vídeo, então seja muito bem-vindo, André, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é sempre meu, para mim, para a ProSoja MS é sempre uma honra muito grande poder contribuir aí com Notícias Agrícolas, viu? André, da última vez que a gente conversou, o plantio aí no estado estava ainda entre 5% e 7%, bem no começo, falta de chuvas, o produtor esperando um pouquinho para começar esse plantio. Como é que foi esses trabalhos de plantio aí no estado? O produtor conseguiu semear a sua safra com boas condições? Muito bom, exatamente. O produtor começou essa safra com bastante preocupação, né? Então tivemos aí alguns atrasos na chuva e o produtor demorou bastante para iniciar a semeadura. A gente só conseguiu observar a campo aí uma aceleração nessa marcha de semeadura a partir da segunda quinzena de outubro. Mas graças à normalização da pluviosidade, o produtor conseguiu ainda colocar a safra dentro de um período ótimo aí, até para a segunda safra de milho, né? Então, o produtor conseguiu realmente aproveitar muito bem o tempo. A gente dá uma credibilidade para o produtor em relação à capacidade da capacidade operacional que ele desenvolveu ao longo dos anos. O produtor sul-mato-grossense está bem acostumado aos intempéries climáticos, a esse atraso no início da semeadura, então ele se capacitou, ele se preparou, né, operacionalmente, aí, investindo em mais máquinas, em mais plantadeiras, e conseguiu colocar aí mais de 90% da cultura da soja dentro dos últimos dias de outubro e o primeiro decêndio de novembro. Então, nós, ao longo desse trabalho do projeto SIGA a campo, os nossos técnicos aí da ProSoja, eles verificaram que toda a safra de soja foi semeada a partir do último decêndio de outubro e o primeiro decêndio de novembro, o que confere não só uma situação confortável para a cultura da soja, para o desenvolvimento da cultura, mas também coloca o produtor numa boa janela de semeadura para o milho segunda safra. Então, o produtor acabou fazendo uma boa média de implantação na sua cultura, e isso deve ser verificado agora, tanto na produtividade da soja, quanto na semeadura do milho safrinha, né, do milho segunda safra, que vem aí com uma grande esperança para o produtor. E aí, André, quando é que devem acontecer os trabalhos de colheita no estado e quais são as expectativas da ProSoja para a produtividade e para a produção nessa safra? Muito bom. Os trabalhos de colheita, eles devem se iniciar logo na virada do mês de janeiro. Por quê? Apesar da semeadura ter ganhado uma marcha mais acelerada a partir do último decêndio de outubro, nós tivemos alguns produtores aí isolados que conseguiram realizar a semeadura ao final de setembro. Então, no estado, nós temos soja em R2, né, no início do florescimento, do estágio reprodutivo dela, mas também já temos soja em R6. Então, esse produtor que conseguiu semear ao final de setembro, começo de outubro, ele foi abençoado com umas chuvas agora, no mês de janeiro, que voltou a chover normal praticamente no estado inteiro, e essas lavouras estão se desenvolvendo bem, e elas devem entrar em um processo de maturidade fisiológica logo no final do mês, início de fevereiro. Então, a gente deve observar o início da colheita de maneira bem tímida, bem lenta, nesses produtores que fizeram aí a semeadura mais antecipada, e essa colheita vai ganhando força a partir do segundo decêndio, aí para o final do mês de fevereiro, avançando até a primeira quinzena de março, para a gente concluir essa colheita de soja. E aí, André, quais são as expectativas da ProSoja nesse momento para a produtividade? A gente já consegue apontar algum número esperado?
Olha, a ProSoja, ela vem dando uma média de produtividade dentro das 53 sacas por hectare para essa safra 2021. Por quê? Porque nós observamos, e isso já deve estar quase pronto para divulgação, eu acredito que essa semana a gente finaliza todas as auditorias que a gente fez a campo, das imagens de satélite que a gente recebeu do projeto SIGA, onde a gente coloca uma área de 3.600.000 hectares de soja no Mato Grosso do Sul. Isso é um aumento na casa de 7% em relação à safra passada. E sempre que a gente tem um aumento de área em pastagens degradadas, como é típico do Mato Grosso do Sul, a gente avançar em áreas de baixíssima produtividade, fazer toda a correção de fertilidade de solo e entrar com soja, é também esperado uma produtividade um pouco mais baixa nessas áreas. Então, considerando que a gente tem áreas de primeiro, de segundo ano, que não estão ainda com a fertilidade reestruturada, a produtividade fica um pouco mais baixa nessas áreas, contrabalanceando as produtividades mais altas das áreas mais estáveis de produção, que a gente percebe no norte do estado, no sul da região, no Cone Sul do Mato Grosso do Sul, que já temos áreas mais tradicionais de agricultura. Isso faz com que a gente ainda deixe a média de produtividade esperada na casa dos 53 sacos. E por que disso? Porque, como eu disse anteriormente, a soja está de R2 a R6. Na média, a gente vê que a cultura da soja no estado ela deve estar entrando no processo de enchimento de grãos. Já fizemos as flores, as vagens já estão formadas, o grão começa a encher agora e ao longo de todo o mês de janeiro e fevereiro, ele está no processo de enchimento de grãos, que é de muita importância para a produtividade média. Então, agora, ao longo desses próximos 20 dias, com chuvas abundantes, com uma temperatura relativamente amena, né? Que a gente, tendo chuva, a gente consegue amenizar o calor. A gente pode esperar aí um aumento de produtividade. Ao longo desses próximos 20 dias, a ProSoja continua indo a campo diariamente em todos os seus associados, em todos os produtores que nos permitem a entrada na lavoura para acompanhamento e monitoramento dessa safra, de modo que a gente possa aí alviçarar essa notícia boa que a gente quer dar para a população, para os produtores sul-mato-grossenses, de aumento dessa produtividade de soja, chegando aí, quem sabe, acima dos 55, 57 sacos por hectare. E aí, André, com todas essas condições, né, essas chuvas retornando, a soja chegando aí no final do ciclo, também essa diferença de estágio entre as lavouras. Diante de tudo isso, o produtor precisa ficar mais atento nesse momento com relação a doenças, a aplicação de defensivos, para evitar perder esse potencial produtivo todo? Com certeza, excelente ponto levantado aí, Guilherme, porque nessa hora de pleno enchimento de grãos, de processo reprodutivo, formação de vagem e até mesmo do final do enchimento de grãos, onde a gente observa algumas lavouras nesse estádio, é de suma importância que o produtor observe não só os seus protocolos de fungicida e herbicidas para controle de doenças e plantas daninhas, mas também inseticidas para pragas como o percevejo. Nós temos percebido esse ano um ataque menor de percevejos, muito ligado ao controle que a gente fez no milho, né? No milho a gente teve uma incidência muito grande de cigarrinha que nos fez fazer aplicação para insetos sugadores aí de uma maneira muito mais agressiva, e isso teve uma boa consequência, que é o controle desses percevejos que a gente percebe numa população mais abaixo. E em relação a fungicidas, agora que a soja está bem viçosa, que a gente percebeu um desenvolvimento vegetativo bastante agressivo da cultura, ela causa um microambiente ali muito favorável à incidência de doenças. A gente ainda observou apenas um foco de ferrugem no estado do Mato Grosso do Sul, no zoneamento no consórcio antiferrugem da Embrapa, porém, todo cuidado é pouco nessa época, onde o produtor precisa realmente fazer controle preventivo para que a gente não observe mais focos de ferrugem no Mato Grosso do Sul e, assim, coroamos a nossa safra com um recorde de produtividade. E aí, André, olhando agora para a comercialização, o produtor aí do estado conseguiu avançar nas suas vendas, vendeu mais volumes, a média de preços segue favorável. O que a gente pode apontar desse mercado da soja aí no estado?
Guilherme, em relação ao mercado, o produtor realmente tomou um susto muito grande com os preços que ele encontrou no desenvolver dessa comercialização da safra 2021. Por quê? Porque o que a gente preconiza e que o produtor está bastante acostumado a fazer é uma comercialização antecipada baseada na trava dos seus insumos. E quando os preços foram sendo favoráveis a fazer essas travas de insumo, né, trocar soja por fertilizante, por semente, por químico, o produtor vai fazendo naturalmente, e isso daí é muito salutar para o processo produtivo, porque ele faz uma média de preço dentro de um patamar mais alto que ele vinha fazendo anteriormente. Porém, esse ano, depois que várias negociações ocorreram, principalmente de fertilizantes e defensivos, que a gente viu essa disparada nos preços, né, puxada pela exportação, puxada pelo dólar, puxada pela demanda externa aí, que fez com que esses preços das commodities disparassem bastante. Então, infelizmente, o produtor não conseguiu aproveitar esses melhores preços da soja, porém, ele está bastante comercializado. A safra 2021 está num patamar muito acima da 19-20, a gente já tem mais de metade da safra praticamente comercializada pelo produtor, e isso fez com que o produtor não aproveitasse esses melhores preços oferecidos pela soja. Porém, vale a pena destacar que o produtor fez trocas mais interessantes do que as safras passadas, o que vai conferir uma rentabilidade mais interessante para o produtor. Claro que essa produtividade precisa ser confirmada para que isso seja verdade, senão a gente não consegue vender o que a gente estimou aí de produtividade média. E aí, André, até pensando nas próximas safras, safra 21, 22, também já tem negociações acontecendo por aí? Bastante. E aí também, o produtor está um pouco cauteloso, justamente porque, pelo motivo que eu comentei anteriormente. Como o produtor faz trava e ele precisa realmente ter a oferta do produto, do insumo que ele usa, para conseguir travar a soja, de nada adianta ele ter um baita preço de soja se ele não tem nenhuma oferta de insumo aí para fazer a troca. E o que a gente tem percebido é que os valores dos insumos, fertilizante principalmente, estão muito mais altos do que a safra passada. E isso vai elevar de sobremaneira o custo de produção do produtor rural. Então o produtor está fechando alguma coisa, baseado em troca, porém a oferta de produtos que ele tem é muito baixa. Então, a comercialização só está acelerada em função dos altos preços, que o produtor não quer perder essas oportunidades que ele está na mão. Mas na medida que os insumos vierem sendo ofertados e a relação de troca for favorável para o produtor, a gente vai observar um incremento ainda maior nessa marcha de venda de soja para 21, 22, que agora está na casa dos 28, 30% ainda. André, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a compreender melhor todo esse cenário no estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Muito obrigado, Guilherme. Para a gente é sempre uma honra poder estar aqui compartilhando informações com vocês, podendo transmitir um pouco do trabalho do projeto SIG-MS e da ProSoja MS com o produtor rural. Convidar todos os produtores para se associar à ProSoja, é totalmente gratuito. A gente espera cada vez mais ser uma voz do produtor em todo o Brasil, em todo o mundo, né? E a mensagem que eu gostaria de dizer é justamente o que a gente mencionou anteriormente. Nessa hora onde a soja está com um potencial produtivo muito elevado, onde todo cuidado é pouco, o produtor precisa realmente lançar mão do manejo integrado de pragas, como está sendo preconizado pelo governo do estado, que está dando uma força muito grande para a ProSoja MS, na divulgação do MIP, preconizando aí diversos eventos para informar o produtor dessa importância que é fazer o manejo integrado, monitorar a sua lavoura e fazer realmente o uso das tecnologias, não só de defensivos, mas também de processos de monitoramento, fotos de satélite dos seus campos, para que a gente observe realmente o desenvolvimento dessa cultura e faça as intervenções necessárias sempre de maneira preventiva, para que a gente possa realmente colher uma produtividade recorde e melhorar os estoques de passagem
do nosso Mato Grosso do Sul. Então, eu gostaria de desejar uma boa sorte aos produtores. Esse ano tem tudo para ser um recorde de produtividade. Vamos observar os protocolos de fitotecnia e, assim, ter um recorde de produtividade no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela oportunidade e uma boa safra a todos. André, mais uma vez, muito obrigado. A gente já deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente acompanhar os trabalhos de colheita aí no Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Obrigado, estamos sempre à disposição. Conte com a ProSoja MS. Esse, o André Figueiredo Dobashi, ele que é presidente da ProSoja do Mato Grosso do Sul, conversou com a gente para traçar um panorama do atual cenário de desenvolvimento para as lavouras de soja da safra 2021 lá no estado do Mato Grosso do Sul. Segundo o André, depois de um atraso e dificuldades para iniciar os trabalhos de plantio dessa safra de soja, o produtor sul-mato-grossense conseguiu realizar bem essas atividades e conseguiu bons desenvolvimentos das lavouras até esse momento. A expectativa é de que os trabalhos de colheita comecem no final desse mês de janeiro para aqueles produtores que conseguiram plantar mais cedo, ganhe força durante os meses de fevereiro e o começo de março, ainda garantindo boas janelas também para o cultivo do milho segunda safra. O André comentando que a expectativa nesse momento da ProSoja é de uma produtividade média para o estado de 53 sacas por hectare. Isso porque muitas áreas novas lá no estado, a área cultivada dessa safra 2021 cresceu 7% com relação à safra 19-20, crescendo aí em cima de áreas de pastagem degradada, muitas áreas de primeiro, de segundo ano, por isso essa produtividade esperada em 53 sacas, mas o André destacando que se as condições permanecerem como estão, as chuvas seguirem acontecendo durante esse mês de janeiro, que vai ser fundamental para o enchimento de grãos da maior parte dessa safra, essa produtividade pode subir mais, pode chegar aí beirando os 55, 57 sacas por hectare. O André também destacando que nesse momento o produtor precisa ficar bastante atento com relação às suas práticas fitossanitárias, manter as suas aplicações preventivas de fungicidas, de inseticidas, de herbicidas, para evitar qualquer tipo de problemas com ataques aí de pragas como percevejos, também a incidência de doenças como a ferrugem asiática e manter esse alto potencial produtivo que vai se desenhando para essa safra. Olhando para o mercado, o André é presidente da ProSoja MS, destacando que mais da metade dessa safra já foi negociada, com produtores travando os seus custos de produção com preços menores do que os atuais, mas que permitiram umas condições de trocas melhores do que em safras passadas. Com isso, a expectativa é de alta rentabilidade nessa safra, caso, claro, a produtividade boa seja confirmada. Inclusive, negociações já para a safra 21-22 acontecendo nesse momento, produtor estimulado por conta desses altos preços da soja, então já buscando algumas negociações, inclusive, para a próxima safra, a safra que vai ser plantada no final desse ano. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.